Todo nintendista é aquele jogador que não só prefere jogar os consoles da Nintendo, como também é um fã de carteirinha das franquias de jogos. E olha que a Nintendo é a detentora de mais de 70% das franquias mais famosas do mundo. Inclusive do personagem mais conhecido, não só da Nintendo, como também do mundo inteiro, até mesmo para quem não gosta de games. O Mario foi um dos personagens mais antigos da Big N. Criado juntamente com Donkey Kong no clássico dos arcades, no início era conhecido como Jumpman, o carpinteiro, depois passou a ser um encanador e até ganhou um irmão verde depois. Nisso seu universo foi crescendo, foi aumentando, foram agregando novos personagens que acabaram se tornando o universo principal da Nintendo. Mas pra mim, que eu nunca fui muito fã de jogos do Mario, eu só fui gostar de jogar Mario mesmo quando a Nintendo deu um salto revolucionário no mundo dos jogos. No lançamento do meu console favorito da Nintendo, o responsável por eu ter me tornado nintendista na época, o Nintendo 64, eles também anunciaram um novo jogo do Mario. Um jogo que iria revolucionar os jogos de mecânica em 3D, que na época ainda assim não eram tão precisos e práticos de se jogar. Por incrível que pareça, eles se inspiraram em um jogo pouco conhecido que tinha muito futuro, mas que seu controle e jogabilidade eram tão ruins que não combinavam com o que o jogo podia ter sido. O jogo se chamava Croc. Foi lançado para Sega Saturn e PlayStation algum tempo antes. Era bem colorido, tinha um personagem muito bom, cenários abertos e bem convidativos. Mas a forma de se controlar o personagem, usando um D-pad, com mecânicas duras, sem habilidades para se movimentar fluentemente pelo cenário, travado, lento e todo bugado, o seu controle fez com que o jogo fosse esquecido, e para muitos se tornou um trauma de infância, levando todos a aprender uma grande lição depois disso. Seria como jogar PlayStation 2 usando aquele controle de DVD dele, lembra? Pensando nisso que a Nintendo desenvolveu para o lançamento do 64 um novo jogo do Mario que iria estrear seu bigodudo no mundo dos jogos de mundo aberto. Só que dessa vez com um controle totalmente adaptado para fazer o personagem interagir com esse mundo. A introdução de um analógico, que por mais que seja um analógico esquisito e que com o tempo aprendemos que não durava muito, ele serviu de ponto de partida para todo mundo desenvolver seu próprio modelo de analógico e melhorar ainda mais a qualidade dos seus jogos em mundo aberto. Também veio com um sistema de controle de câmera através de botões próprios no controle, o que também deu origem mais tarde ao segundo analógico dedicado ao controle de câmera, e por aí vai. Mas na época, graças às pressas do lançamento do seu console, o Nintendo 64, e também do seu carro-chefe, o Mario 64, então o jogo ele foi meio que lançado às pressas, também devido à forte concorrência da época e tudo mais. Então vamos supor que vocês vão achar que eu estou ficando louco, ou que eu estou falando merda. Mas o Mario 64 ele foi meio que um protótipo inacabado. Ele foi lançado antes de ser finalizado, pelo menos não do jeito que a Nintendo queria fazer. Mas eu vou mostrar para vocês a seguir um jogo que ficou pouco conhecido, também porque muita gente achou que era mais do mesmo, mas que na verdade foi a versão final, ou pelo menos que os desenvolvedores haviam planejado, que seria o verdadeiro Mario 64. Porque não importa de quando foi, ou que jogo for, se foi muito bom e você não viu, passou batido. Cara, uma coisa que na época era muito legal era que os jogos vinham com manual. Esses manuais, olha só o tamanho disso aqui, cara, são muito valorizados hoje em dia.
que eles eram, principalmente esses manuais que eram coloridos, tá vendo? Olha só que bacana, a arte de capa. Cara, isso aqui na época era muito legal, porque os jogos eles eram muito, não é que eu vou dizer muito, mas eles eram analógicos. Eles não tinham uma interface onde você pode colocar como hoje em dia. Se você pegar o Mario 3D Land, ele vem com um manual digital, ele não vem com aqueles manuais coloridos em papel. Isso aqui nas mãos de um colecionador é muito valorizado. Hoje em dia a gente já não tem mais esse tipo de coisa, é bem difícil. No máximo vem com um encartezinho desse aqui, preto e branco, ou só com código para você acessar conteúdo online ou DLCs. Mas na época isso aqui, olha que legal, cara. Onde dava instruções de jogabilidade, instruções de como controlar o seu personagem, algumas informações das histórias dos personagens na época. Esse negócio aqui, cara, hoje é peça de coleção. Lembrando que esse jogo pode ser jogado em alguns consoles da Nintendo de várias formas diferentes. Como por exemplo, aqui nós temos o clássico Nintendo DS Fat, certo? Uma curiosidade é que o DS Fat vinha com essa strap. Essa strap vinha com um acessório que colocava no seu dedão, que pode ser jogado o jogo na tela touch, tá vendo? Ó, eu controlando o Mario, exatamente com essa parte touch do D-pad, como também, como você pode observar, o D-pad dele tem uma saliência no centro, tá vendo? Côncava, que era exatamente para você encaixar essa parte convexa, tá vendo, da strap no centro, onde com ela você podia controlar o Mario sentindo como se fosse um analógico, tá vendo? E ela não escapa do D-pad, por quê? Porque o D-pad, além de ter essa saliência no centro, ele tinha uns degraus nas pontas de cada direção que impediam que a strap, quando você fosse muito para cima, ela trava. Você sente um degrauzinho batendo e ela travava. Então aqui você sentia que tinha um analógico nas mãos. E pouca gente sabe disso. Outra coisa que vale também falar a respeito seria da qualidade da imagem. No DS Fat, primeiro modelo, né, a tela de LCD dele não é lá essas coisas. Agora, se você jogar na versão do DSi, a qualidade de imagem é mais clara, tá vendo? Só que você não tem aquele controle preciso que você tinha com aquela strap, né? Tanto porque o D-pad já não tem os mesmos detalhes que o do DS Fat para jogar, mas você ainda pode jogar na tela touch, só que você tem que pressionar com a unha ou utilizar a caneta, mas isso é péssimo. Mas a qualidade da imagem é bem melhor, só que ela fica um pouco granulada porque ela não está em HD. Agora, se você jogar no 3DS, além da vantagem do analógico, tá vendo que legal? A resolução de tela é muito melhor do que na versão do DSi, que fica muito quadriculada. Aqui você tem uma resolução de tela mais HD. E se você tiver uma versão daquele XL ou 1002DS lá, que a tela é maior, você vai ter uma qualidade ainda melhor. Voltando ao jogo original, quando você começava o jogo, ele abria com um minigame que na época me impressionou muito. Você podia brincar com a cara do Mario em 3D, enquanto ele fazia caras e bocas. Você mexia no seu rosto com o controle esticando e puxando suas bochechas, orelhas, boca, nariz, chapéu. Mesmo que meio bugado, era divertido brincar com a cara do Mario. Na versão japonesa, o cenário de fundo mudava e ficava com vários quadradinhos, mostrando a cara do Mario também. Mas achei muito poluído e prefiro a versão americana. Na versão do DS, o rosto do Mario ficou muito mais complexo, melhor, mais bonito, construído com mais polígonos e uma pequena mudança. Claro que usando os novos recursos da caneta do DS, eles mudaram o minigame. Agora, ao invés de interagir com o rosto 3D do Mario, você pode brincar com os traços desenhados do rosto, mudando ou desenhando por cima dele, e até mesmo desenhando o que você quiser também.
e dar vida ao seu desenho. Foi acrescentado também o rosto do Yoshi, dando as mesmas funções. Divertido, não é? Vamos agora comparar as aberturas dos jogos. Reparem bem no rosto da Peach, coberto pela carta dela. E olhe o gráfico do rosto dela, tá vendo? Como ela é construída. E aí então a gente parte para a parte do nosso cameraman, o Laiko. Olha bem a nuvenzinha dele, como ela é feita, como ela é construída, tá vendo? Ele faz um passeio ao redor do castelo da Peach, na época para mostrar a qualidade gráfica, como o mundo aberto é bonito, a construção do jogo, tá vendo? As cores, olha bem o jardim, tá vendo? E aí a gente parte pro nosso bigodudo, que sai de um cano. Reparem bem como o cano é construído, tá vendo? E aí aparece a primeira construção 3D do Mario. Simples, né? Na época era bom, era bonito. Nunca tínhamos visto nada assim. Reparem agora no DS. Olha o rosto da Peach, como foi corrigido o problema da carta que cobriu o rosto dela. Tá vendo? Olha bem como ela é construída, bem mais detalhada. E aí mais uma vez a gente parte para o nosso amigo Laiko. Olha a nuvenzinha dele, como tem um rostinho agora. E agora ela é feita de polígonos em 3D. Ele passa mais uma vez ao redor do castelo. Viram no telhado o Yoshi no castelo? E agora reparem agora como ele passa embaixo da ponte, como a ponte é diferente. Olha o jardim, é diferente, repararam? E aí a gente vai pro cano. Olha como o cano é construído agora, bem mais detalhado, não é? E o Mario, com certeza, reformulado, mais bonito, com mais detalhes. E agora nós temos mais dois participantes, o Luigi e o Wario. Tá vendo? Aqui você já repara que o jogo ele é diferente, que temos mais personagens para poder escolher. Aí vem uma comedinha pastelão, para dar uma descontraída. E então os três vão comer o bolo que a Peach preparou. Sendo que ela convidou o Mario, mas apareceram os três. Isso é estranho, mas tudo bem. E o Yoshi em cima do telhado do castelo. Com certeza deve ter passado um tempo, porque o Yoshi apareceu no chão dormindo. E o Laiko foi acordar o Yoshi. Tá vendo? Com certeza deve ter passado algum tempo, porque o Yoshi estava no telhado e foi aparecer no chão. O Laiko dá a notícia para o Yoshi de que o Mario ainda não retornou do castelo. Provavelmente você vai ter que verificar o que aconteceu com o Mario. E aí você começa controlando o Yoshi. Diferente, né? Na versão original, quando iniciava o jogo, você caminhava até a entrada do castelo, recebia a notícia de que a Peach havia sido sequestrada e logo depois você podia entrar no castelo. Mas na versão remasterizada, além de começar com o Yoshi, não com o Mario, a porta da frente estaria trancada, logo de cara surpreendendo os jogadores. E aqui você vê, desta vez, que não é só um remake, mas todo o jogo está diferente. O que tem que fazer é ir até um pequeno labirinto que você observou na apresentação da abertura dessa versão do DS, que não estava lá no original, e capturar um coelho que estaria por lá. Ele tem a primeira chave. E preste bem atenção nesses coelhos, pois aqui eles têm um papel muito mais importante no jogo, e não será a primeira vez que eles cruzarão o seu caminho. Um detalhe importante, vocês perceberam que só nesse pedacinho de nada que eu mostrei para vocês até agora, deu para notar que o gráfico está muito mais bonito? E olha que o DS ele é de 64 bits também, igual ao Nintendo 64. É claro que os cartuchos, esse cartuchinho de nada aqui, ele pode armazenar muito mais informação que um cartucho de 64. Outro detalhe do porquê que o jogo do Mario 64 ficou tão limitado, mas mesmo assim não foi desculpa. Se deu para notar e observar em jogos posteriores como o Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day, até o próprio Donkey Kong 64, a qualidade gráfica era muito melhor. Então deu para notar que o Mario 64 foi um jogo lançado meio às pressas e eles ainda não dominavam muito bem o que o 64 poderia realizar. Entendeu? Mas na versão de DS vocês percebem que o jogo está realmente muito bem caprichado.
E como esse jogo do Mario foi o primeiro, eles não tinham muita coisa para comparar. E também, no início da vida do 64, as pessoas não dominavam muito bem os recursos de fazer jogos. As plataformas mesmo, ou como hoje a gente fala, as engines de fabricação de jogos. E mais tarde, né, como eu citei anteriormente, o Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, o Conker's Bad Fur Day, foram jogos que foram feitos mais no final da vida do 64, onde todo mundo já aprendeu com os erros, já dominou melhor o sistema, certo? Então a gente percebe que o Mario 64 foi um jogo lançado às pressas. Ele não tinha... Os desenvolvedores não tinham prática para fazer os jogos. Era uma coisa nova, pouco explorada. Mas que o intuito deles era lançar o mais rápido possível, porque só a novidade do controle já valia a pena. E valeu. Foi um jogo bom na época. É claro, hoje a gente olha, ele envelheceu mal, que nem leite embaixo da cama. Né? Você percebe que a câmera mesmo, hoje nós estamos mais acostumados com uma câmera mais fluida, e na época nós tínhamos um controle de câmera bem travado, onde cada clique que você dava nos botões amarelos, ele virava a câmera de um jeito diferente. Então o controle também ele vacilava um pouco, mas é um jogo que até hoje dá para se jogar. Ele foi adaptado várias vezes para as novas plataformas, inclusive para o Switch, mas nessa versão do Mario 64 DS, ele foi melhorado. Podemos reparar que todos os personagens, NPCs, inimigos e até mesmo as próprias texturas do jogo foram alteradas, foram refeitas do zero, principalmente para parecer menos cartunesco e mais realista, como vocês podem ver a textura do gramado, da terra, das rochas, foram todas refeitas do zero. Todos os personagens foram adaptados para a forma mais moderna que hoje nós conhecemos do universo do Mario. E a maioria dos inimigos, principalmente os chefes, foram bem mais detalhados. Podemos reparar também que muitos objetos de cenário, como vocês podem ver as moedas, elas foram feitas antigamente como se fossem pixels, né? Como se fossem gifs animados, e desta vez foram construídos totalmente em 3D. Muitos inimigos foram alterados. Antigamente o Banzai Bill foi alterado por um novo Bullet, e muitos objetos de cenário que tinham rostos foram retirados. Aqui podemos ver os Thwomp, que foram adaptados para a forma mais moderna, conhecidas hoje. E os chefes, claro, foram bem mais detalhados. A Piranha Plant, como vocês podem perceber aqui, ela foi adaptada para a forma mais moderna que conhecemos hoje. O nosso pequeno amiguinho Pinguim, a sua mãe, e até mesmo aquele nosso pequeno dinossauro, que antes era um dinossauro básico e desconhecido, foi adaptado para a forma mais moderna que hoje conhecemos do Dory. E o nosso querido Bowser, que antes parecia um Baby Bowser ou um Bowser Jr., era muito bizarro. Ele foi o que sofreu a maior alteração. Podemos reparar também que alguns inimigos também sofreram grandes alterações. E é claro, o nosso pequeno Mario sem o chapéu recebeu mais detalhes na sua cabeleira. E por final, o Yoshi, que antes era só um personagem que ficava no telhado quando você terminava o jogo, agora é um personagem jogável. Vamos falar agora nas mudanças das mecânicas do jogo. Na versão de 64, quando nós usávamos a câmera em primeira pessoa, nós podíamos virar em ângulos de 90 graus apenas, para a esquerda e para a direita, mas ele limitava a não olhar para trás, e isso era ruim. Já na versão de DS, isso foi corrigido. Quando nós precisamos usar a câmera em primeira pessoa e precisamos olhar para trás, o Mario ele vai andar para trás e virar, em ângulos de 360 graus. Quando você entrava pela primeira vez na Jolly Roger, tinha uma neblina que ficava durante a fase, bem sombria e espessa. Ela durava até você pegar a primeira estrela da fase, e aí ela desaparecia. Já na versão de DS, essa neblina foi retirada, por algum motivo. Outra coisa que mudou durante o jogo é o número de estrelas necessárias para abrir certas portas. Aqui, por exemplo, na versão de 64 você precisa de 8 estrelas para abrir essa porta.
Já na versão de DS, o número subiu para 12 estrelas, 4 a mais do que a versão de 64. Nessa porta eram necessários 70 estrelas para entrar. Já na versão de DS, subiu para 80 estrelas, 10 a mais que a versão de 64. Para ter acesso a essa área, antes era necessário que você tivesse apenas 10 estrelas. Na versão de DS, se você for no mesmo lugar com 10 estrelas, a luz não está acesa, você não pode acessar a fase do céu. É necessário 4 estrelas a mais, 14 estrelas, para ter acesso a essa fase na versão de DS. Nas arenas onde você enfrenta o Bowser, normalmente tem 4 minas que servem para você atirar o Bowser nelas para completar a fase. Na versão de DS, esse número subiu para 8, facilitando ainda mais o combate contra o Bowser. Um bug estranho que tinha na versão de 64 era que se você destruísse todas as minas encostando nelas, você ficava sem nenhuma, impossibilitando de terminar a fase e derrotar o Bowser. Na versão de DS, se você destruir a última mina, outra mina aparecerá em outro canto da tela, possibilitando pelo menos de você ficar com no mínimo uma mina para derrotar o Bowser. Uma curiosidade legal nessa parte, onde você faz o voo com a coruja, na versão de 64, a música tema da fase não se altera. Mas uma novidade na versão de DS é que ele ganha uma música completamente nova, só para esse momento da coruja. Na versão de 64, o terceiro pulo limitava você a alcançar alguns lugares, mas na versão de DS, eles aumentaram a altura do pulo, facilitando o acesso a algumas estrelas. Na versão de 64, os 3 pulos do Mario tinham sons característicos bem engraçados, com aqueles gritinhos que o Mario dá. Mas eram sempre os mesmos. Toda vez que você executava os pulos, ele sempre soltava os mesmos gritos. Talvez pela limitação do cartucho. Na versão de DS, eles acrescentaram alguns gritinhos a mais. E toda vez que você desse os 3 pulos, ele soltava gritos diferentes. Outra mudança característica foi na cor da neblina tóxica, e que enquanto você era intoxicado por ela, o Mario ficava tossindo. Outra coisa que alterou também foi a cena de morte por intoxicação. Na versão de DS, eles removeram a tosse do Mario, fazendo apenas ele encenar que está tossindo. E a cena da morte também se alterou. Na versão de 64, após terminar o jogo, você encontra o Yoshi no telhado do castelo. Falando com ele, ele te concede 100 vidas. Exatamente 100 vidas. Isso se você tiver as 120 estrelas. Caso contrário, você não terá acesso ao Yoshi. Logo depois, ele pula fora do castelo e você nunca mais encontra ele. Na versão de DS, você tem um minigame na qual você tem que ir com o Luigi, pegar um coelho, e esse coelho te dará uma chave para uma fase completamente nova, feita só para o Luigi. E se caso você for com o Mario, você tem um bloco que lhe concederá quantas vidas quiser. Seria, no caso, a forma de você obter as 100 vidas. Vamos aos poderes. Na versão de 64, o Mario pega chapéus diferentes, socando blocos com cores diferentes para determinados poderes. Na versão de DS foi substituído para cada personagem. O Metal Mario, por exemplo, acabou ficando com o Wario, que virou o Metal Wario. E olha que detalhe interessante, eles têm que pegar uma flor assim que eles socam o bloco. Então o Wario ficou com a parte pesada, que é o Metal Wario. O chapéu azul, que fazia o Mario ficar invisível,
possibilitando atravessar as paredes. Ficou a critério do nosso amigo Luigi, na qual ele pega a flor e ele adquire o poder da invisibilidade. Assim, cada personagem acabou adquirindo o seu próprio poder. Quase esqueci de mencionar que, ao falar com o Yoshi no topo do castelo, além das 100 vidas, ele te concede um novo pulo. Exatamente! Após dar o terceiro salto, o Mario ganha um rolamento que impede ele de tomar dano. Enquanto ele estiver dando esse rolamento no terceiro pulo, ele fica quase que invencível. Você pode até mesmo pular do alto do castelo, executando esse rolamento, que ao cair no chão você não sofre dano algum. Na versão de DS, você ganha um dash quando você segura o botão Y, fazendo o Mario carregar uma corridinha, executando às vezes alguma habilidade de subir em algumas paredes ou algumas rampas de forma mais fácil. Outra coisa que foi acrescentada foi uma habilidade do wall jump, na qual no 64 você tinha que apertar o pulo exatamente na hora que ele encostasse na parede. Se caso errasse, você cairia. Na versão de DS, você ganhou a habilidade de se agarrar ao muro, fazendo com que ficasse mais fácil executar o wall jump. Uma habilidade depois que foi passada para frente no jogo do Super Mario Sunshine, fazendo com que ele se agarrasse ao muro para executar o wall jump. Agora vamos falar dos personagens e seus poderes exclusivos, começando pelo Mario, que é o primeiro personagem que você desbloqueia no jogo. Ele é o único que consegue realizar o wall jump, que seriam aqueles pulos para alcançar certos lugares. Ele também é o único que consegue usar aquele chapeuzinho que voa, que agora na versão de DS virou uma pena. Ele também é o único que consegue abrir aquelas portas na qual é necessário determinado número de estrelas para abri-las. Agora vamos aos poderes exclusivos do Yoshi, o personagem que iniciamos o jogo. Ele é o único que tem um segundo pulo, que deixa você alcançar plataformas mais distantes, como nos velhos clássicos do Yoshi. Ele também é o único que consegue devorar os seus inimigos, transformá-los em ovos para depois poder atirar esses ovos nos inimigos. Ele também pode devorar o fogo. Em qualquer fase onde você encontrar um fogo, você pode utilizá-lo para matar os inimigos. Ótimo para desvendar alguns puzzles onde só o Yoshi pode resolver. Porém, ele é o personagem mais fraco do jogo, impossibilitando você de quebrar alguns blocos onde qualquer personagem poderia quebrar. Caixas de madeira, bricks e blocos ele não pode quebrar. E também ele não pode devorar os boos. Muito menos matá-los com aquela bundada no chão. Porém, ele é um dos personagens que tem o poder mais importante. Ele consegue se transformar em qualquer personagem do jogo após terem sido liberados, encontrando os bonés perdidos pelas fases, adquirindo assim os poderes exclusivos de cada um. Agora aos poderes exclusivos do Luigi, o segundo personagem desbloqueável. Ele também tem um segundo pulo que faz você alcançar plataformas distantes, porém não é tão eficaz quanto o do Yoshi. Ele também é o personagem que tem o backflip, que alcança a maior distância e a maior altura. Ele também tem uma habilidade de rodopiar para conseguir alcançar alguns lugares mais distantes. Ele tem a habilidade da corridinha, que pode correr sobre a água. Agora vamos ao Wario, que é o último personagem a ser desbloqueado no jogo. Infelizmente o Wario é o personagem mais lento, mas ele sacrifica a velocidade para ser o personagem mais forte. Ele tem uma grande força,
Qualquer inimigo, inclusive os chefes, podem ser arremessados a grandes distâncias, com a sua habilidade de agarrar os inimigos. Ele também é o único que consegue quebrar determinados objetos de fase, como os blocos pretos. Ele também é o único que consegue matar o Mr. Blizzard, que são aqueles bonequinhos de neve que ficam pulando na sua frente. Ele também pode destruir os blocos da fase de lava. E também aquelas pedras do esgoto. Qualquer objeto de cenário ou inimigo ele pode destruir. E a sua bundada no chão ela é 3 vezes mais forte do que o normal. Muitas vezes precisando de apenas uma. Inclusive, objetos de cenário ele pode destruí-los ou afundá-los no chão. Imagina só pegar a plaquinha de aviso e arremessá-la nos outros inimigos. O seu soco é tão forte que consegue arremessar os bullies a grandes distâncias, sendo praticamente fácil. E no modo multiplayer, ele é o único que tem a habilidade de atordoar o inimigo e rodopiá-lo como um peão. A mesma habilidade que existe no jogo do Wario World. Agora vamos comparar dos 4 personagens qual é o mais rápido na hora de correr. E a colocação é: o Mario é o primeiro, o Luigi e o Yoshi foram o segundo e o Wario o último e mais lento. E na hora de pular mais alto? O Mario e o Luigi conseguiram uma grande altura, sendo que o Yoshi e o Wario, infelizmente, pulam baixo demais. Na hora de nadar, surpreendentemente, o Luigi é o mais rápido, sendo por segundo lugar o Mario, depois o Yoshi e por último e muito lento, o Wario. Agora vamos aos poderes exclusivos no qual os 4 personagens podem utilizar. O poder de voar como um balão é muito útil para alcançar algumas plataformas altas. Mas dura por pouco tempo. Quanto ao Yoshi, ele ganha o poder de cuspir fogo, comendo a flor secreta que existe na primeira fase. Mas também dura por um período curto de tempo. Pena que alguns inimigos não podem ser atingidos por essa habilidade. Em uma fase especial do Mario, ele come um tipo de cogumelo que faz ele ficar gigante, atropelando tudo que você vê pela frente, mas também dura um período curto de tempo. Cada um dos personagens também recebeu uma fase exclusiva. Outras fases também servem para você enfrentar desafios onde liberam as chaves para recuperar os personagens que foram aprisionados. O Yoshi recebeu a Ilha Sunshine, que tem apenas uma estrela. O Mario recebeu a Battle Fort, que também tem apenas uma estrela. Uma fase que tem um desafio onde os 4 personagens podem acessar, mas principalmente com o Yoshi de início, é onde você enfrenta o King Goomba. Enfrentando o King Goomba, que é um desafio exclusivo do Nintendo DS, você recebe a chave para libertar o Mario.
A próxima fase seria com o Mario no castelo do Boo. Lá tem uma porta nova onde você enfrenta o Big Boo. A fase ela é bem bizarra. Se você reparar direitinho, você vai encontrar numa sala com um grande espelho, onde você vai ver o seu próprio reflexo. Depois de um tempo que você ficar rodando na sala, observando o seu reflexo, olha que interessante. O seu reflexo se tornará o próprio Luigi. E você vai enxergar o Big Boo, que na verdade é o King Boo. Derrotando o King Boo, você vai conseguir a chave para liberar o próprio Luigi. E a última fase, você tem que enfrentar com o Luigi. Você tem que fazer na fase do gelo ele voar até aquela próxima plataforma com a sua habilidade especial. Lá você vai enfrentar o King Chili, que é o rei do gelo. E vencendo o King Chili, você recupera a chave para liberar o último personagem, que é o Wario. Outra coisa que ficou fora da versão de 64 e que foi acrescentada na versão do DS foi o fator replay. O que é o fator replay? Seria a vontade de jogar o jogo várias e várias vezes, mesmo depois de ter terminado o jogo. Mas o que seria esse fator replay? Na versão de DS foram acrescentados extras e um multiplayer. Realmente eles estavam no roteiro original, pois para um console que tinha a exclusividade de 4 jogadores ao mesmo tempo, sua principal novidade era o multiplayer. Mas que devido ao lançamento às pressas do jogo e do console, eles infelizmente não tiveram tempo de acrescentar isso no Mario 64. Mas na versão de DS, eles colocaram lá, e ficou muito legal. Não só a função multiplayer, que dava a você a possibilidade de jogar com até 4 amigos, mas também acrescentaram muitos minigames, que eram desbloqueados durante o jogo e que deixavam a experiência de jogar o seu cartucho muito mais duradoura. Isso fez com que a versão de DS fosse menos enjoativa e convidativa para uma jogatina bem descontraída com seus amigos. Eu lembro que o Mario 64 DS foi o primeiro cartucho que eu comprei para o meu DS. Logo no mesmo dia que eu comprei o meu DS Fat. E eu lembro que eu perdi muitas horas jogando esses minigames. Cara, era realmente muito divertido. Eu fico imaginando se esses minigames tivessem parado na versão de 64 na época. Cara, o Mario 64 ia ser outra coisa, porque eles são realmente divertidos. Claro que esses minigames só foram possíveis na versão de DS mesmo, porque muitos deles utilizavam o recurso da caneta. Eu acho que quase todos eles usavam o recurso da caneta. Os minigames eram divididos entre alguns quebra-cabeças básicos, uma versão de cassino, que eram os jogos do Luigi, as versões de ação, que eram os do Mario, e as versões de caça-moedas, que eram como se fossem caça-níqueis, que era a versão do Wario. Era muito divertido mesmo. E como na época eu só tinha esse jogo no meu Nintendo DS, eu acho que eu tive esse jogo por pelo menos uns 2 anos apenas. E a maior parte desses 2 anos foram jogando apenas esses minigames. É sério mesmo, na época não tinha celular com Android. Então a novidade, principalmente da interação com a caneta e esses minigames, era muito divertido. Era quase como que na época que lançou o Angry Birds, ou algo assim, foi um vício só. Realmente valia muito a pena mesmo. Eu jogava no metrô, no busão, em vários lugares aí, em filas de espera. Às vezes quando eu viajava dentro do carro, ficava jogando esses jogos. Realmente valiam bem a pena mesmo. Foi um recurso replay do cartucho do Mario 64 DS que realmente foi bem acrescentado. Para você jogar multiplayer, uma outra coisa legal que o DS tinha, que nos outros consoles da Nintendo não sei por que não tem, era não só a função de multiplayer entre vários consoles, como também a função via download.
você precisava de apenas um cartucho do Mario 64 e quem não tinha o jogo fazia uma função de download. Eles baixavam só os dados necessários do jogo original para que jogasse multiplayer, ou seja, era só o download da fase e dos personagens e ele acessava via Wi-Fi, né? O Wi-Fi da época que tinha no DS, sem precisar de internet nem nada disso, era uma comunicação entre os próprios consoles, coisa que um console atual da Nintendo como o Switch hoje não tem isso. Ele necessita que você tenha uma conta logada e que esteja logado na internet. Não sei por que tiraram essa função do Switch, mas era muito legal na época do DS e até o 3DS ainda tem isso. Você conectava um ao outro, ele fazia o download dos dados e você jogava multiplayer até 4 pessoas. Outra coisa bacana que foi acrescentada na versão de DS é a quantidade de estrelas finais que você coletava no jogo. Na versão do 64 você podia coletar 120 estrelas, contando com uma secreta dando 121 estrelas. Mas na versão do DS são 150 estrelas, exatamente 150, devido às fases a mais, é claro, e foi acrescentado uma estrela a mais em cada mundo, ao invés de 7, são 8 estrelas. Dividindo, é claro, entre cada personagem, e as fases a mais que cada personagem ganhou e tudo mais, e mais estrelas espalhadas dentro do castelo, com lugares a mais que você podia explorar dentro do castelo e acrescentar mais algumas estrelas, dando um total de 150 estrelas. Até aqui, acho que já mostrei spoilers demais. O final completo eu vou deixar para vocês descobrirem. Afinal, esse jogo pode ser jogado originalmente até em consoles atuais, como o próprio Nintendo 3DS, ou se preferirem, em emuladores. Bem, na minha opinião, o Mario 64 é um jogo perfeito para quem já jogou a versão original do 64, e até quem mesmo nunca jogou, porque ele é um jogo totalmente diferente, e até mesmo quem já decorou cada cantinho onde ficava cada item e até mesmo cada estrela da versão original vai acabar apanhando nessa versão aqui, porque eles alteraram tudo, até algumas localizações das estrelas e as tarefas que você tem que fazer para conseguir pegar essas estrelas. Pena que esse jogo acabou ficando esquecido e em seu lançamento ninguém deu tanta importância para ele, pois mesmo com o sucesso do Nintendo DS, jogos lançados para consoles portáteis não tinham a mesma recepção e importância da mídia, como os jogos lançados para consoles de mesa. E, infelizmente, poucas pessoas puderam jogar o verdadeiro Mario 64, do jeito que foi planejado, do jeito que eles realmente pretendiam lançar na época para o Nintendo 64. E eu espero que com esse vídeo eu tenha mudado um pouco a visão de vocês desse clássico que foi para o Nintendo DS. Que muita gente acabou não dando atenção pensando que fosse mais do mesmo, já que todo mundo estava farto de jogar Mario 64, de tanto jogar. Aí quando viram que lançou para o 64, por mais que na capa mostrasse outros personagens, as pessoas pensaram que era mais do mesmo. Mas vocês viram que é um jogo diferente, é um jogo bom, e que infelizmente, não importa de quando foi, ou que jogo for, se foi muito bom e você não viu, passou batido. Valeu pessoal por mais esse vídeo e até a próxima.